atualizações das projeções da equipe econômica do TC com o Lucas Godeiro, que já está conosco para participar do nosso programa. E aí, Lucas, tudo bom com você? Como é que vai? Boa tarde. E aí, Medina, boa tarde, tudo bom sim? Boa tarde, Lucas. Tudo certo também por Boa aqui, tarde, Mari. Lucas. Vamos Tudo trazer. certo aqui. Boa. Vamos trazer então, vamos comentar um pouco do atual cenário macroeconômico, ô Lucas. Aproveitar que é segunda-feira, você vai também atualizar pra gente as projeções da equipe econômica do TC pro PIB, pra Selic, pro IPCA e pro câmbio. Como é que estão as projeções dessa semana? Semana de super quarta, Lucas. Semana de super quarta, Medina, acho que a gente trouxe até a apresentação aí com as projeções. Eu vou começar pelo IPCA, né? Que o IPCA ele teve uma leve revisão para baixo do Boletim Focus. Então, na semana passada eu havia comentado que essa, vamos dizer, esse estresse mercado internacional, essa crise, ela, da mesma forma que no início ela é deflacionária, ou seja, ela já a defasagem de combustível, ou seja, a gasolina já equilibrou e diesel da Petrobras está sendo vendido um pouco mais caro, ela é deflacionária. Então, assim, nossa projeção mantém-se ainda de 6%, foco 5,95%, mas nós temos um viés de baixa, aguardar os acontecimentos dessa semana, né, que tem decisões super importantes e taxa de juros. O crescimento a gente segue com 0,5%, então inclusive uma projeção bem parecida com a do Ministério da Economia, né, que foi divulgada agora, estava em 2,2%, agora está em 1,6%. Então, assim, algumas medidas mais expansionistas do lado fiscal tendem a incentivar a atividade. Só para dar um exemplo, os servidores federais já estão em fins de negociação para terem aumentos aí de 9% e 10% a partir de junho, então isso traz alguma demanda. A questão do lançamento também do novo Bolsa Família com valores adicionais também traz algum efeito positivo pelo lado da demanda. E o outro é a questão de juros, né? Apesar de a gente manter a Selic 12,5, Focus 12,75, se essa crise vier a se confirmar e tirar a pressão da inflação, isso vai acelerar em algum momento a queda de juros. Então a gente vai falar um pouco mais detalhado de Copom nos próximos pontos, mas é esse o racional para a Selic. Então a Selic menor pode levar a um maior crescimento econômico. E por fim, câmbio, né? Câmbio a gente tem ainda um cenário lá fora bem certo, né? Então os investidores eles buscam por proteção nas treasuries americanas, apesar dos fundamentos e o câmbio de equilíbrio girar ali em torno de R$ 5, segue bem certo ainda lá fora o cenário internacional, e isso pressiona câmbio ainda no curto prazo. Qual será o possível vetor de uma revisão de câmbio da equipe econômica do TC para o câmbio de equilíbrio? É justamente o que a gente está vendo a discussão essa semana, a regra fiscal. Então, o que vai trazer alívio no câmbio, o que poderá, na verdade, trazer alívio ao câmbio para o cenário local é a questão da divulgação da nova regra fiscal. Perfeito. Ô, Lucas, ainda nesse cenário, sobre o índice de incerteza do TC, considerando as perspectivas da divulgação da regra fiscal e também a expectativa de bancos centrais mais dovish, como é que fica a projeção para a incerteza? A projeção da incerteza é uma das notícias positivas, Medina e Mari, que nós temos hoje. Então, agora olhando aqui no análise de investimentos, o índice de incerteza geral ele está em 100 pontos, uma queda de 11% em relação a fevereiro, e o expectativa ele está em 201 pontos, uma queda de 8% em relação a fevereiro também. Isso aí está nos indicando que a regra fiscal vai vindo ao agrado do mercado e pode trazer um rally forte nas bolsas de valores. Então, quer dizer, um dia como hoje, que o Ibov cai, e diverge das bolsas americanas, que estão tendo um certo alívio, né? O S&P e o Dow Jones subindo depois já aí da compra do Credit Suisse pelo UBS, isso pode dar uma oportunidade ótima de compra para a bolsa brasileira, se a regra fiscal vier como o mercado espera, né? Tendo, em certa parte, algum controle de gastos. Claro, o presidente talvez não abrirá mão de controle de gastos, saúde e educação, mas se pelo menos outros gastos tiverem alguma coisa parecida com o teto, também outra regra de relação dívida-PIB, né, que tem uma trajetória sustentável em relação à dívida-PIB, isso tende a animar o mercado. Então, assim, pelo índice de certeza, está antecedendo que vai vir uma boa regra fiscal. E o outro ponto, a questão dos bancos centrais mais dovish, né, priorizando não só a inflação, mas também priorizando essa crise bancária que a gente vê por aí. Então, quer dizer, ele não pode também acelerar muito a alta de juros sob o risco de intensificar essa crise bancária que a gente vê nos Estados Unidos e se espalhou para a Europa já, né, e pode se espalhar para o resto do mundo, dado o mundo globalizado que nós temos hoje.
Ô Lucas, o mercado ele está projetando que o Copom deve manter a taxa de juros e também sinalizar a queda em maio. Entretanto, dada a deterioração do cenário, a queda já pode vir na reunião dessa quarta-feira? Nós temos que trabalhar, Mari, com todos os cenários. Então, assim, numa crise bancária dessas que a gente está vivendo, 2, 3 bancos americanos já quebraram, o Credit Suisse não quebrou porque teve uma fusão. Isso é tipo assim, aquele investidor bem agressivo, que compra aquela opção chamada pozinho ali, que vale 1 centavo, mas a probabilidade é baixíssima. Essa probabilidade de já vir quarta é aquela, tipo, essa comparação, essa opção pozinho, vamos dizer assim. Tem que vir uma notícia muito negativa de hoje para amanhã, que trouxesse um estresse grande no mercado. Então, você que isso tem aí 2 a 5% de probabilidade do Banco Central iniciar a descida de juros nessa reunião, o Copom, né? Falando de Copom. Mas já há uma alta probabilidade, o que o mercado espera, da sinalização da descida de juros para maio já, dado todo o cenário que a gente enxerga, né? Com empresas muitas vezes em dificuldade de obter financiamento, com os juros altos, os consumidores também, enfim. Minha opinião, vamos dizer, mais pessoal, na minha opinião, os juros do Brasil tá fora do lugar com a inflação que a gente tem hoje, ou seja, inflação mais baixa do que América e Europa, né? Mas assim, a gente tem que analisar a visão de mercado, tem que projetar de acordo com a visão de mercado e não de acordo com o que vamos dizer, se eu tivesse no Banco Central, o que eu faria? Pensávamos como se fosse assim, com a cabeça do Roberto Campos e dos membros lá. Então, há uma probabilidade baixa, mas há de queda nessa reunião. Mas o cenário básico que a gente trabalha aqui na equipe é manutenção em 13,75 com sinalização no comunicado de queda já para maio. E pro FONC, ô Lucas, a gente trouxe informação agora há pouco do relatório do Bank of America dizendo que uma possível pausa na alta de juros por lá pode gerar nervosismo no mercado. E para você, para a equipe do TC, qual que é o consenso para a decisão de juros dos Estados Unidos na quarta-feira? O nosso consenso, Medina, é de 25 bips, né, 25 basis point, mas justamente por isso, para o FONC passar a entrar com uma credibilidade, dizer, a gente tá de olho na inflação, né? A gente tá de olho e não vai relaxar no combate à inflação, apesar da crise bancária, vamos dizer assim, que o mercado vive. Mas é aquela história, o que eu faria se estivesse lá? Eu não subiria juros, né? Pelo menos dava uma aliviada momentânea na taxa de juros. Inclusive agora a gente vê a probabilidade, de acordo com a Bolsa de Chicago, é de 73%, né? De 25 bips. Mas tem a questão assim, ele, vamos dizer, faz a política contracionista de um lado, que é subir os juros, mas do outro lado, vamos dizer, ao salvar os bancos, ele despeja bilhões do mercado, vamos dizer, só para salvar o SVB, foi 100 bilhões lá do fundo garantidor nos depósitos. Então, quer dizer, mesmo o Fed estando praticando uma política monetária contracionista, já nota-se que o balanço do Fed, né, que é os títulos que ele tem, estão voltando a subir, ou seja, então é como se o Fed ele está comprando mais títulos e jogando mais dinheiro no mercado, né? Apesar da alta de juros. Então, assim, a gente segue ainda na visão da nossa equipe uma alta de 25 basis point, mas justamente por esse motivo, mais para passar credibilidade. O momento, assim, também seria justificável, pelo menos dar uma pausa até ver, vamos dizer assim, onde vai parar essa crise bancária, né? Que foi justamente a alta dos juros, prejudicou o balanço lá do banco, teve que vender os títulos com prejuízo e trouxe toda a corrida bancária, né, para esses bancos regionais americanos. Lucas, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Expresso da Tarde. Um grande abraço para você, boa semana. A gente volta a se falar segunda que vem. Grande abraço, Medina, Mário, todos os ouvintes. Até a próxima semana. Valeu, Lucas Godeiro, analista de pesquisa do TC Labs, aqui no Expresso da Tarde, faltando 20 minutinhos para as 5 horas. Bom, a gente segue aqui trazendo os detalhes do mercado para você. Ibovespa recuando 0,84%,